Irmãos, hoje eu quero estar falando sobre Jesus Cristo. Jesus, Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quero começar deixando 3 perguntas para a gente estar pensando, e minha oração é que até o final do culto Deus possa, se você ainda não tem a resposta para essas perguntas, o Espírito Santo possa falar ao seu coração e revelar o que a palavra de Deus diz sobre isso. A primeira pergunta para nós estarmos pensando é: por que eu creio em Jesus Cristo? Por que você crê em Jesus Cristo? Segunda pergunta: para quê? Para que você crê em Jesus Cristo? Então, primeira, por que você crê em Jesus Cristo? Segunda, para que você crê nele? E a terceira pergunta é: por que Jesus Cristo veio ao mundo? Por que você crê em Jesus Cristo? Para que você crê em Jesus Cristo? E por que Jesus Cristo veio ao mundo? Se alguém perguntasse isso para você, fizesse essas 3 perguntas para você, o que você responderia para elas? Como o apóstolo Pedro vai dizer, estais sempre preparados para responder da esperança que há em vós. Responder, ele fala com mansidão, da esperança que há em vós. Então, pensando nessas 3 perguntas, eu fui meditando e gostaria de estar repartindo com os irmãos alguns textos bíblicos para que a gente possa, o Espírito estar revelando para nós as respostas dessas 3 perguntas. Se você já tem as respostas, amém. Que o Senhor possa acrescentar um pouco mais da verdade dele no seu conhecimento. Se você não tem, que o Espírito revele para você nesta noite. Amém? Então, por que Jesus? Vou começar falando sobre a última. Por que Jesus Cristo foi enviado por Deus ao mundo? Por que Jesus Cristo foi enviado por Deus ao mundo? Vamos ver alguns textos bíblicos. Hoje, irmãos, eu quero seguir aqui o meu esboço. Vamos lá. Mateus capítulo 1. Vamos ver na palavra. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 21. Porque Jesus Cristo foi enviado ao mundo. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Não coloquei todos os textos, irmãos, mas alguns textos que o Espírito colocou no meu coração. Mateus 1, 18 a 21. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Então, por que Jesus Cristo veio ao mundo? O anjo disse a Maria: foi gerado pelo Espírito, e você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos ver o texto. Atos capítulo 4. Tem muitos textos, mas eu separei alguns aqui. Atos 4, agora é Pedro falando acerca... Aqui foi um anjo que disse a Maria a respeito de Jesus, porque Jesus Cristo veio ao mundo. Agora vamos ver o que Pedro diz aqui. Atos 4, versículo 10 a 12. Diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Pedro diz: olha, esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês rejeitaram, ele foi enviado por Deus para que vocês possam ser salvos. Agora vamos ler Atos, está aí pertinho, capítulo 5, versículos 29. Atos 5, 29. Mais uma vez, o apóstolo Pedro, pregando, ele diz, Atos 5, 29 até o 32, diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a esse Jesus, a qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então aqui Pedro diz, olha, esse Jesus que vós matastes, suspendendo ele no madeiro, Deus com a sua destra o ressuscitou e o elevou a príncipe e a salvador. Para quê? Para dar o arrependimento e a remissão dos pecados. Então aqui nós podemos ver algumas respostas da palavra do Senhor, o porquê Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo para dar a sua vida, para salvar o homem e levar ele ao arrependimento e a fé em Jesus como Senhor. Quando ele fala aqui príncipe, é o sentido de reino, de rei, aquele que precisa e deseja ter o governo sobre as nossas vidas. Por isso a palavra do Senhor diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu
amor. Então Jesus Cristo veio ao mundo para nos libertar do império das trevas. O Felipe hoje lembrou lá na chácara, né, que o diabo recebeu o domínio sobre este mundo, quando o homem ali no jardim do Éden, então, desobedece a Deus e faz a vontade de Satanás. Então, ele recebeu ali, por causa do pecado, o domínio sobre a humanidade, sobre este mundo. É um domínio temporário, sim. É um domínio limitado, sim. Porque, na verdade, o céu e a terra pertencem ao Senhor. Mas por causa do pecado, então, Satanás começou a ter esse controle sobre a vida dos homens, sobre as coisas criadas. E Jesus Cristo veio então para nos libertar desse império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então nós podemos ver aqui que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para nos salvar. Para nos salvar. Todos os 3 textos, a gente vê a ênfase ali, ele vai salvar o seu povo do pecado. Deus o enviou como príncipe e salvador do mundo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Então Jesus Cristo veio a esse mundo para nos salvar. Mas talvez você pode perguntar, mas do que Jesus veio me salvar? Alguns textos que lemos, nós já vimos ali a resposta. Mas eu quero dar mais ênfase a essas respostas. Do que Jesus Cristo veio nos salvar? Primeira coisa que Jesus Cristo veio nos salvar é do pecado. Lá em João capítulo 1, abra aí a sua Bíblia em João capítulo 1. João 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João, o Batista, que era João Batista, né, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz lá, se eu não me engano, é Romanos 5,12, que por um homem entrou o pecado no mundo, e por isso todos pecaram. Todos estão debaixo do pecado, não há um justo sequer. Então João Batista, quando vê Jesus, ele disse: olha, porque João, ele pregava o arrependimento para o perdão dos pecados. Mas agora, quando ele vê Jesus, ele fala: olha, agora muito mais do que vocês só se arrependerem dos seus pecados, agora está aqui diante de vocês aquele que pode tirar o pecado do mundo. Por isso Jesus diz lá em João 12, versículo 32, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Porque todos nós estamos debaixo de maldição, debaixo do pecado. Por isso Jesus precisou nos atrair ali. E ali ele tirou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do qual eu e você éramos escravos. Ele levou sobre isso, si. Ele levou cativo o nosso cativeiro. E tem um texto da Bíblia que fala, e deles triunfou. Ele já triunfou sobre o nosso cativeiro, sobre aquele que nos dominava, nos escravizava, que é o diabo. Então Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Abra sua Bíblia também em Efésios capítulo 2. Versículos 4 a 8.
Vamos ler do 1 até o 8, né? Efésios 2, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Porque ele está falando aqui de uma nova vida, de uma obra que Cristo já realizou na vida dele. Por isso ele diz, antes nós andávamos, mas agora nós não andamos mais assim, porque Cristo, ele já tirou o pecado, já nos libertou desse cativeiro. Nós éramos filhos da ira como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aquele que ouve a palavra, aquele que ouve o Evangelho e crê no Evangelho, na sua inclusão ali, nesta obra de Cristo ali na cruz, então ele diz, ele é liberto desse império das trevas, ele é liberto do mundo de pecado, ele é liberto do poder do pecado, e agora ele passa a ser filho de Deus. Então Jesus Cristo veio para nos salvar do pecado que nos condenava, do pecado que nos separava de Deus. Do que mais Jesus Cristo veio nos salvar? Porque eu creio assim, Jesus Cristo, a obra de Jesus, Ele nos salvou, Ele nos salva e Ele vai continuar nos salvando até o dia da volta do Senhor Jesus. Então, a primeira obra que Cristo faz na minha vida e na sua vida, Ele nos salva do pecado. Ele nos liberta do império das trevas. Ele nos dá o Espírito Santo, uma nova vida. Mas também, Jesus Cristo, Ele não só nos salva do pecado, mas Ele nos salva também do mundo. Porque apesar de nós estarmos salvos em Cristo Jesus, nós ainda continuamos no mundo. E a obra que Cristo faz em nós, quando Ele nos salva, além de Ele nos salvar espiritualmente, Ele nos salva do mundo também. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. Essa é mais uma parte da salvação que Cristo opera em nós, quando nós cremos nele, na nossa inclusão com Ele ali, na sua morte, sepultamento e ressurreição. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Diz assim, sabemos que somos de Deus, e que todo mundo jaz no maligno. Por que nós estamos mais no maligno? Porque nós não estamos mais no mundo. Por que nós somos chamados de santos? O que significa santo? Separado. Cristo nos tirou do mundo. Ele nos tirou e nos separou do mundo, aquilo que nós não conseguimos fazer.
aquilo que talvez muitas pessoas vivem tentando fazer, abandonar o pecado, abandonar o amor pelas coisas do mundo, e não conseguem. Jesus Cristo faz isso quando nós cremos nele. Ele nos liberta do mundo e desse poder do mundo sobre nós. Porque o poder do mundo é maligno. Por isso ele diz aqui, o mundo jaz no maligno. E tem um texto aqui mesmo em João que ele diz que nós não devemos amar o mundo, e nem as coisas, versículo 15 do capítulo 2, diz, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Estão entendendo essa parte da libertação do mundo? Antes nós vivíamos para fazer a nossa vontade, conquistar as coisas aqui deste mundo, o prestígio, a honra, desfrutar dos prazeres que este mundo dá. Agora, quando Cristo nos salva, nós continuamos vivendo no mundo. Mas esse mundo, irmãos, ele não passa, ele não faz mais, ele não é mais prioridade para nós. Pelo menos é isso que era para acontecer. O mundo e as coisas do mundo não ocupam mais o primeiro lugar no nosso coração, porque Cristo nos liberta. Nós não conseguimos fazer isso. Mas Cristo faz isso. Ele nos liberta desse amor ao mundo. Lá em João, capítulo 3, esse texto veio à mente agora. Jesus faz aqui uma afirmação com relação a isso. Acho que ela é oportuna para a gente ler aqui. João 3, deixa eu ver aqui. Versículo 19 também. A palavra do Senhor sempre concorda, né? É 1 João 5,19, aqui é João 3,19. Diz assim, ó. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A luz veio ao mundo. Quem crê em Jesus, então é liberto deste mundo. Mas ele diz aqui que muitos não creram em Jesus porque as suas obras eram más e não queriam que as suas obras fossem reveladas pela luz. Então, por isso que aqui a obra do Senhor Jesus, Ele nos salva do pecado, Ele também nos liberta do mundo, desse amor ao mundo. Aqui as pessoas amaram mais o mundo do que a Jesus, por isso o rejeitaram. Quem ama o mundo, irmãos, a Bíblia diz que não pode amar a Deus. Mas quem crê em Jesus é liberto também desse amor ao mundo. Amém? O que mais Jesus Cristo veio nos libertar? Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Então Jesus Cristo veio nos libertar do pecado, veio nos libertar do mundo, mas Jesus Cristo veio nos libertar de mais uma coisa. Romanos 6. O que diz aqui? 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Para que
o corpo do pecado seja desfeito. Para quê? Não sirvamos mais o pecado. Então, do que Jesus Cristo também veio nos libertar? Do nosso homem velho. Do nosso velho homem, que era escravo do pecado, tinha prazer do pecado, por isso que o texto que nós lemos lá, ali de Romanos, fala que, de Efésios, na verdade, 2, que nós não andamos mais como andam os filhos deste mundo. Não andamos mais como os filhos da ira, porque Cristo nos libertou. Então, por isso que ele diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Quem é o velho homem? É o homem que é descendente de Adão. O velho homem é o homem que é descendente de Adão. Esse homem velho, ele está condenado, irmãos, ele está separado de Deus. Ele se rebelou contra Deus. Pecado é errar o alvo, ele errou o alvo. Deus tinha posto ali a árvore da vida para ele, para que ele pudesse comer dela, mas ele preferiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele errou o alvo, ele deu lugar ao diabo, ele pecou, foi separado de Deus. Então o velho homem, ele está separado de Deus, ele é descendente de Adão, ele não pode agradar a Deus. Mas ali, na sua morte, sepultamento e ressurreição, Jesus Cristo também nos liberta. Ele diz aqui, o nosso velho homem foi com ele, nosso homem velho foi com ele crucificado. Precisamos crer nisso, irmãos. Quando nós fomos tentados, quando nós tivemos esses desejos que faziam parte do nosso velho homem, nós precisamos crer nisso, que nós já fomos libertos. Nós não somos mais escravos e não precisamos mais nos submeter. Porque esse velho homem foi crucificado. Nós precisamos crer nisso, que em Cristo nosso homem velho foi crucificado. Muitas pessoas não se apropriam disso. E aí, às vezes, vivem debaixo de um jugo, de uma condenação. Porque começam a ver na sua vida, na sua mente, algumas coisas que ainda eram do velho homem. Mas nós precisamos crer nisso, que Cristo já nos libertou desse homem velho. Para que agora nós possamos, como ele diz aqui, nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Vamos ser tentados? Vamos. Mas nós precisamos crer nisso, que Jesus Cristo Ele não vai nos libertar, Ele já nos libertou desse homem velho. E nós precisamos crer nisso, nos apropriar nessa vitória que Cristo já operou na nossa vida. Do que mais Cristo veio nos salvar? Abra a sua Bíblia. Aí em Romanos também, está no 6, Romanos capítulo 7. Diz assim, 7:18, perdão, 7:18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero,
Já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho em mim, acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, que é o homem espiritual que nós passamos a ser quando cremos em Jesus, ele diz, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. No meu entendimento, eu sei que Cristo já me libertou, que eu já sou uma nova criatura, que eu sou filho de Deus. Mas a minha carne milita contra mim. Ele está dizendo isso. Ela milita contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. A batalha. Com entendimento eu quero servir a Deus, com a minha carne sirvo ao pecado. Mas ele diz aqui, mas o complemento está no versículo 1 do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2, porque a lei do Espírito de Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos. Só que a última parte da salvação de Deus é quando Deus nos libertar desse corpo, irmão, carnal, e nos dar um novo corpo espiritual na sua vinda. Ali nós vamos estar livres dessa carne. Essa carne que milita contra o Espírito, o nosso Espírito, para nós não fazermos a vontade de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo diz, mas Cristo já nos libertou também do poder da nossa carne. A nossa carne milita, ela tem poder? Tem, mas Cristo também já venceu a carne, porque Ele já ofereceu ali o seu corpo. E através ali do seu corpo também, nós também fomos incluídos ali, a sua carne ali foi mortificada. Então a nossa carne também é mortificada em Cristo Jesus, por isso que ele diz aqui, se eu quero vencer essa carne, essa batalha da carne, Cristo já me deu a vitória. Então qual é o caminho? Andar no Espírito. Como que eu posso vencer essa carne? O apóstolo Paulo então diz para nós, olha, Cristo já te libertou. Vocês não precisam ficar lutando contra a sua carne, porque você não vai conseguir. O que você precisa é só andar no Espírito. Porque, diz aqui, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, Ele te livrou já da lei do pecado e da morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Cristo veio ao mundo para nos libertar do pecado, para nos libertar do mundo, para nos libertar do nosso homem velho, para nos libertar da nossa carne. Da nossa carne. Nós já fomos libertos. Cristo já operou tudo isso para nós, irmãos. A carne pode militar, mas Cristo já venceu a carne. Já venceu. E nós precisamos nos apropriar disso, andando no Espírito. Andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Andar no Espírito, irmãos, é andar
em obediência à palavra de Deus. Por que que nós pecamos, irmãos? Por que que nós pecamos? Nosso dia a dia, seja por palavras, por obras, por omissão, por que que nós pecamos? Se Cristo já venceu por nós todas as coisas, é porque nós não praticamos a sua palavra. Não é isso que ele diz lá em Mateus 7, 21 a 24? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E bateram contra ela o vento, a tempestade, o pecado, o diabo. Mas ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Nós já somos, por isso o apóstolo Paulo diz, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas por que nós muitas vezes não andamos como mais do que vencedores? Porque não temos colocado em prática a palavra do Senhor. Porque Jesus diz, aquele que ouve e não pratica, comparou-lhe a um homem insensato, tolo, imprudente. Está construindo a sua casa sobre a areia. Onde nós estamos construindo, irmãos, a nossa casa, a nossa vida, a nossa fé, a nossa família? Aonde nós estamos construindo? Se estivermos construindo nessa rocha de salvação, o primeiro texto que nós lemos, né, diz que Ele é a rocha, Ele é a pedra de esquina que foi colocada para que todo aquele que crê nele, né, não pereça. Ele é a salvação. Ele foi o nome dado entre os homens para que possamos ser salvos. Tem mais uma coisa que Cristo veio nos libertar. Abra aí a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. É isso. É mais um complemento um pouquinho do que a gente já falou, né? Quando a gente falou ali do mundo, do velho homem. 1 Pedro 1, versículos 18. Só para ficar bem firmado na sua mente, na minha mente, essa grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Diz assim, 1 Pedro 1, versículo 18 até o 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor a vós. Versículo 21, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória para que a vossa esperança estivesse em Deus. Aleluia. Então Cristo veio nos libertar da nossa velha criação. Eu fui criado numa família católica, numa doutrina católica, que tinha uma fé em Jesus, mas também tinha uma fé em outras coisas que poderiam levar diante de Deus. Mas
eu fui ensinado naquilo que meus pais tinham para me ensinar, eles não conheciam a verdade. É isso que Pedro está dizendo. Nós somos ensinados numa verdade, mas não é a verdade que liberta. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conhecia uma parte da verdade. É isso que Pedro está dizendo, olha, não foi com prata e ouro que vocês foram libertos da vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais. Por muito tempo eu fiquei lutando contra essa tradição que eu recebi dos meus pais, para não crer em Jesus. Porque o que eu fui ensinado, se eu cresce daquele Jesus que pregava lá na igreja evangélica, eu estava abandonando a verdadeira fé. Era uma verdade, mas não é a verdade que liberta, que traz vida eterna. Mas Pedro diz, olha, não foi com prata ou ouro que nós fomos libertos, mas com o precioso sangue de Jesus. Já foi pago o preço, irmãos, por mim e por você, para nós vivermos essa vida como livres. Não as escravos do pecado, não as escravos do mundo, escravos do diabo. Cristo já nos libertou. Nós já fomos salvos de tudo isso. Para isso Jesus Cristo veio ao mundo, para isso Deus enviou Jesus, para nos libertar do pecado, do mundo, do nosso homem velho, da carne, da velha criação que nós tínhamos. Aleluia! Nós somos libertos de tudo isso. Glória a Deus! Precisamos nos apropriar disso. Jesus Cristo já fez esta obra. Mas como que Jesus Cristo pode nos salvar de tudo isso? Cristo já fez tudo isso, mas por que muitas pessoas não são salvas? Por que muitas pessoas continuam na incredulidade? Por que muitas pessoas continuam escravos do pecado? Fazendo a vontade da carne, amando o mundo? Se Cristo já veio a este mundo para nos libertar de tudo isso, porque as pessoas ainda continuam vivendo desta forma. Porque, irmãos, para que Deus possa operar em nós essa salvação, é preciso que o Espírito Santo opere uma obra na minha vida e na sua vida e na vida também daquele que está no pecado. Abra a sua Bíblia. Vamos ler alguns textos. Então, Jesus Cristo veio para nos salvar. Mas por que muitos continuam sem salvação? Mateus capítulo 4. Olha o que Jesus diz. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus Cristo não veio para salvar do pecado, do velho homem, da carne, do mundo. Mas quando ele começa a pregar, ele diz, olha, começou Jesus a pregar e a dizer. E o que ele disse? A primeira coisa que ele disse para os homens pecadores: arrependei. Porque muitas pessoas continuam sem salvação. Porque não há um genuíno arrependimento operado pelo Espírito Santo. Muitas pessoas estão crendo em Jesus, até crendo na obra que Ele realizou, e até confessando crer nele para a salvação, mas não é uma salvação que foi operada pelo Espírito Santo. Foi uma salvação que é fruto de uma obra que a pessoa decidiu fazer para então alcançar a salvação. Não foi uma obra operada pelo Espírito Santo. Talvez foi motivada por um momento de dificuldade familiar, dificuldade financeira, um problema de saúde,
Felipe hoje pregou lá sobre Lázaro e as suas irmãs. E ali a gente vê muito claro o porquê que elas mandaram as pessoas chamarem Jesus. O que elas queriam que Jesus fizesse. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Elas criam em Jesus, porque viram os sinais, porque Jesus andava com eles, ali estava sempre junto com eles. Elas ouviram Jesus falar, elas viram os sinais que Jesus fez, e elas criam em Jesus. Mas a fé delas em Jesus não era uma fé para a vida eterna, não era uma fé para libertar do pecado, era uma fé para este mundo. Era uma fé para a solução dos problemas deste mundo. E até foi isso que eu enfatizei lá, Felipe, quando Jesus chorou ali, quando Maria vem dizer para ele: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Deus diz que Jesus chorou ali, porque Jesus realmente viu, que realmente a fé delas, daquelas pessoas nele, não era uma fé para a salvação e a vida eterna, mas era uma fé somente para este mundo. Muitas pessoas que confessam ter crido em Jesus e continuam a viver deliberadamente no pecado, amando o mundo, é porque muitas vezes creram em Jesus somente para este mundo. A sua fé em Jesus não foi baseada nisso que Jesus falou, não houve um arrependimento. Arrependimento, irmãos, é conversão, é metanoia, é mudança da mente. É uma conversão. Eu estava vivendo no mundo, segundo o príncipe deste mundo, debaixo do império das trevas, fazendo a vontade da carne. Mas agora Cristo me libertou. Então agora eu não ando mais por esse caminho. Agora eu ando pelo caminho, seguindo a Jesus, tendo prazer em Jesus, tendo prazer na sua palavra, colocando em prática aquilo que Ele ensina. É uma nova vida, é um novo caminho, é uma nova mente. Agora nós temos a mente de Cristo. Por isso Jesus diz aqui, para que haja salvação é necessário um arrependimento. Um genuíno arrependimento. Tinha outros textos aqui para ler. Até coloquei aqui o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um dos principais ali coletores de impostos. E era um dos principais pecadores também, considerado pelos judeus. Mas um dia, Jesus estava passando ali, pela cidade de Zaqueu, e Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar por aquele lugar. Então o texto diz que Jesus subiu numa árvore para ver quem era Jesus. Zaqueu subiu na árvore para ver quem era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu vá dormir essa noite na sua casa. Eu quero ir para a sua casa, Zaqueu. Eu quero lá entrar naquele lugar onde você vive.
ali esplendidamente, desfrutando do fruto do pecado, da vida que você vive. Eu quero ir lá, Zaqueu, na tua casa. E o texto diz que Zaqueu desceu depressa daquela árvore e recebeu Jesus alegremente na sua casa. E o texto diz que Jesus, estando ali na casa de Zaqueu, certamente, o texto não diz, mas Jesus estava ali, certamente falando sobre as Escrituras, falando sobre por que ele tinha vindo a este mundo. E, certo momento, então, Zaqueu interrompe Jesus e diz: Senhor, eu quero dizer para o Senhor que eu estou arrependido, Senhor, de tudo aquilo que eu tenho feito. E se eu tenho, ele diz, tudo aquilo que eu tenho feito, eu vou fazer isso. Vou dar metade dos meus bens, eu vou dar aos pobres. E naquilo que eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicamente. E o que Jesus disse? Hoje veio salvação a esta casa, porque esse também era um filho de Abraão. Estava perdido. Era um pecador. Mas quando ele conheceu Jesus, quando Jesus entrou na sua casa, quando ele ouviu Jesus, houve um verdadeiro, um genuíno arrependimento no seu coração. E ele desejou o quê? Mudar de vida. Senhor, eu não quero mais viver como eu estava vivendo. Eu defraudava as pessoas, eu cobrava mais do que era necessário. Eu explorava. Mas a partir de agora, Senhor, eu amava o mundo, eu amava o dinheiro, mas agora eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. O verdadeiro arrependimento, o genuíno arrependimento, irmãos, ele gera frutos dignos de arrependimento. Lembra quando João Batista estava pregando, lá no capítulo 1? Se não é 1 ou 2 de João, diz que algumas pessoas chegaram para João Batista para ser batizado por eles. Eles eram o quê? Fariseus. Doutores da lei, judeus, que conheciam a lei, os mandamentos. E eles chegaram para ser batizados por João Batista. O que João Batista disse para eles? Raça de víboras. Porque estão tentando fugir da ira divina através desse batismo de arrependimento. Vocês pensam que através desse batismo vocês vão fugir da ira divina? Só tem uma maneira de fugir da ira divina. Somente crendo na nossa inclusão, na morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Porque quando nós cremos em Jesus, é porque foi operado em nós um arrependimento operado pelo Espírito Santo. Por que Jesus disse que o Espírito Santo viria para quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Do pecado porque não creram em mim. As pessoas não estavam crendo em Jesus, queriam ser batizados. Ele diz, olha, então produzir frutos dignos de arrependimento. Um arrependimento genuíno, verdadeiro, irmãos, ele gera fruto na nossa vida, na minha vida, na sua vida. E esse fruto é fruto do Espírito Santo. Não é que Jesus não pode salvar, mas é porque não foi operado em mim, talvez não foi operado em você, esse genuíno arrependimento, que é pelo Espírito Santo. Porque arrependimento, irmãos, não é remorso. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de vida. É mudança
de caminho, é mudança de mente, é mudança de Senhor. Antes o mundo era meu Senhor, o diabo era o Senhor da minha vida, o pecado era Senhor da minha vida. Agora é Cristo, agora é o Espírito Santo. Então, por isso Jesus diz aqui, arrependei-vos. Então só tem uma forma de termos um genuíno arrependimento. O apóstolo Paulo diz isso, lá em Romanos 1, versículos ali 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Às vezes a gente fica querendo mudar a vida das pessoas, querendo fazer as pessoas abandonarem o pecado. Não adianta, nós não vamos conseguir. O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar o Evangelho. Quem sabe um dia o Espírito Santo faz essa obra, convence. Eu lembro que, a gente já vai encerrar, pastor Antônio, né, dizia para vocês, tinha ouvido, talvez por toda a vida ali, o Evangelho, mas ele não cria naquilo que ele estava vendo, né? Já nasceu de novo? Já nasceu de novo? Se nós nascemos de novo, irmãos, tem fruto, tem Espírito Santo, tem amor, tem bondade, tem benignidade, tem mansidão, tem domínio próprio, tem longanimidade, tem paz. Porque é isso que o Espírito produz. Nós vamos parar por aqui. Na outra oportunidade nós vamos continuar. A segunda, mais uma parte aqui, que é o que é um genuíno arrependimento. Como que isso acontece? Nós vamos ver na própria Escritura quais são os passos de um genuíno arrependimento. Hoje não deu tempo, mas outra oportunidade que Deus permitir, nós vamos continuar. Como que acontece esse genuíno arrependimento? É um processo na nossa vida. Não é de uma hora para outra, é um processo. Deus falando, Deus trabalhando, o Espírito Santo agindo. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos por essa grande salvação que o Senhor preparou para nós e nos abençoou em Cristo Jesus. Ó Deus, em todas essas áreas da nossa vida, Senhor. O Senhor nos libertou do pecado, o Senhor nos libertou do mundo, o Senhor nos libertou do nosso homem velho, o Senhor nos libertou da nossa carne, o Senhor nos libertou da nossa natureza pecadora, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo. Ó Deus, e agora nós temos esse ajudador. Ó Deus, esse consolador conosco, Senhor. Que, ó Deus, é o poder do Senhor para que agora nós possamos viver essa nova vida. Nós não temos condições, Senhor, por nós mesmos, mas o Senhor nos deu esse bendito Espírito, esse Espírito Santo, ajudador, consolador para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abrimos o nosso coração, Senhor, e que o Teu Espírito, ó Deus, renove cada dia a nossa mente, pela Tua palavra, Senhor, para que possamos cada dia viver essa vida de novo nascido, Senhor, frutificando, Senhor, cada dia para o louvor e a honra e a glória do Teu santo nome. Em o nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. Que o amor de Deus Pai,
Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, hoje para todos sempre. Amém.